Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fernando Fernandes. Vamos começar a tratar, pessoal, a partir desse vídeo, daqueles dispositivos do artigo 5º que fazem referência à liberdade religiosa. Vocês sabem que a liberdade de religião é um direito fundamental. E esse direito começa a ser tratado a partir do artigo 5º, inciso 6. Lá diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Meus queridos, a liberdade de consciência é algo mais amplo do que a liberdade de crença. A liberdade de consciência são as possibilidades de você pensar a vida com os teus valores éticos, morais, filosóficos, aquilo que faz sentido para ti. É você ser livre para pensar a vida da forma que melhor lhe aprouver, de acordo com aquilo que faz sentido para o teu entendimento. Já a liberdade de crença é espécie do gênero liberdade de consciência. E quando a gente fala de liberdade de crença, nós estamos falando da própria liberdade religiosa. E o que é a liberdade religiosa? Ora, é a liberdade que eu, você, que todos nós temos de seguir a religião que melhor faz sentido para cada um de nós. Afinal de contas, o Brasil é um Estado laico, não confessional, ou leigo. O Brasil não adota uma religião oficial. E não adotando uma religião oficial, eu, você, todos nós somos livres para seguir a religião que melhor faz sentido. Olha só, a liberdade religiosa tanto é a liberdade de crer, de seguir uma religião, como de não seguir religião alguma, até mesmo de não crer. Afinal de contas, vivemos em um Estado laico. Observe que a Constituição fala também que é garantido a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Proteção aos locais de culto seria o próprio ambiente onde a prática de fé acontece. A Constituição dá essa proteção. E protege também as liturgias. Fernando, o que são as liturgias? São os ritos, são os símbolos, são as práticas, tudo aquilo que está relacionado ao próprio rito religioso. São as liturgias. Outra coisa, pessoal, a fundamentação de que o nosso Estado é laico está lá no artigo 19, inciso 1. Muita gente acha que o Brasil adota o catolicismo como religião oficial. Isso costuma cair em prova. Pessoal, claro que não. Já foi assim. Se você observar a Constituição de 1824, aquela que foi outorgada por Dom Pedro I, aquela Constituição trazia o catolicismo como religião oficial do Estado brasileiro. No entanto, com o advento da República e a Constituição de 1891, de lá para cá, nós passamos a ser um Estado laico, leigo, não confessional. Para que o nosso entendimento aqui fique mais amplo, vamos ler aí o que diz a Constituição no artigo 19, inciso 1, que traz essa previsão da laicidade, Diz o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, é proibido, é vedado aos entes federativos, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então é vedado, é proibido aos entes federativos estabelecer cultos religiosos. O Estado não pode estabelecer uma religião. O Estado não pode também, diz aqui, subvencioná-los. O que é isso? Bancar financeiramente uma determinada religião. Nem embaraçar o funcionamento, ou seja, prejudicar a prática, o rito, a liturgia, de forma alguma. O Estado é laico e as diversas manifestações de fé devem ser respeitadas nos termos da nossa Constituição Federal. Um questionamento muito importante, muitas vezes as pessoas se perguntam: Fernando, se o Estado é laico, por que é que nós encontramos símbolos religiosos nas repartições públicas? Por que é que alguns feriados são relacionados à religião? Por que que a própria Constituição, lá no preâmbulo, tem promulgamos essa Constituição sob a proteção de Deus? Pessoal, o STF já foi questionado sobre isso. E o entendimento do STF é que tudo isso nada mais é do que expressão cultural. O Brasil tem o cristianismo
como algo marcante, é a prática de fé mais predominante, e os feriados, os símbolos religiosos, tudo isso nada mais é do que expressão da cultura do povo brasileiro. Então, essa é a compreensão do STF. Fernando, eu discordo, eu não acho que não é bem assim. Tudo bem, todos nós somos livres para concordar ou para discordar, mas você não vai perder uma questão de prova porque você discorda do entendimento do STF. Então lembre, ao ser questionado sobre os símbolos religiosos, feriados, o próprio preâmbulo da Constituição, que traz lá, promulgamos a Constituição sob a proteção de Deus, e outras práticas, a nossa moeda tem lá, Deus seja louvado. Ao ser questionado sobre o assunto, o entendimento do STF é que isso é uma expressão cultural do Brasil, e não uma imposição de religião. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, a gente fica por aqui, revejam esses conceitos aí. Lembrando, pessoal, que o nosso canal está aberto para todos vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, curta, inscreva-se no nosso canal, porque assim você estará ajudando o nosso projeto aqui a se desenvolver, ok? Então, pessoal, forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, fui!